Oi, pessoal, primeira aula da nossa playlist, onde a gente vai abordar todo o conteúdo de direito constitucional da PM e a gente vai começar pelo preâmbulo. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade, a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sobre a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Primeira coisa que é importante saber do preâmbulo. Embora, gente, ele seja uma parte muito importante do texto constitucional, ele não possui força normativa direta, ele não tem vinculação normativa. Em outras palavras, o que isso significa? Ele não estabelece direitos, deveres ou normas jurídicas que vinculam-se por si só. Ao invés disso, gente, o preâmbulo ele vai funcionar como uma introdução que vai apresentar aí os valores, os objetivos, os princípios fundamentais que vão inspirar a elaboração da Constituição. Além disso, pessoal, o preâmbulo ele já dá alguns spoilers, né? Por exemplo, ele já vai estabelecer a forma do Estado brasileiro, que é o quê? É uma república federativa. O que isso significa? Federação, pessoal, significa que o poder ele é dividido entre o governo central, que é o governo federal, e os entes federativos. Quem são os entes federativos? Os estados e os municípios. Cada nível de governo tem as suas próprias responsabilidades e autonomia, são autônomos, mas todos estão subordinados à Constituição Federal. Já no que diz respeito à forma de governo, o Brasil ele vai adotar o sistema republicano. O que é o sistema republicano? O chefe de Estado, quem que é o chefe de Estado? O presidente. O presidente é eleito pelo povo. Ele não herda o cargo por meio de uma linhagem familiar, como por exemplo na monarquia. Ele é eleito. Já em relação ao regime político, o Brasil vai seguir a democracia representativa. O que isso significa? Nesse sistema, o cidadão elege os representantes por meio de eleições que são livres e justas, né, para tomar decisões em seu nome. Então, os representantes do povo são eleitos por meio de eleições que são livres e justas e esses representantes vão tomar, né, decisões em nome do povo. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar, pessoal, é a menção de Deus no preâmbulo da Constituição, que já gerou muita controvérsia. O Brasil é um Estado laico. Para quem não sabe, laicidade, pessoal, ela refere-se à separação entre Estado e religião. O Brasil, ele não favorece e ele nem promove uma religião específica. Pelo contrário, lá no artigo 5º, ele vai defender a liberdade religiosa. Mas por que existe esse trecho sob a proteção de Deus? Esse trecho ele não feriria, né, a laicidade do Estado, ele não estaria promovendo aí, por exemplo, o cristianismo? Não, pessoal, o que acontece? Ele não compromete a neutralidade religiosa do governo porque ele está muito relacionado à tradição e à história do Brasil. O Brasil ele foi um país que, desde seu início, a população foi, em sua maioria, cristã. Então, esse sob a proteção de Deus, ele trata mais sobre cultura, sobre a história do país. E como eu já mencionei lá no início, o preâmbulo ele não tem uma vinculação normativa. Então, esse sob a proteção de Deus, ele não tem um significado normativo, ele não tem uma vinculação normativa. Ele simplesmente expressa a história e uma tradição do povo brasileiro, que em sua maioria é um povo cristão. Agora a gente vai começar a resolver exercícios sobre o preâmbulo. Sob o preâmbulo da Constituição de 1988, é correto afirmar que a invocação da proteção de Deus, contida no preâmbulo da Constituição de 1988, tem força normativa. Acabei de mencionar, o preâmbulo não tem força normativa. Então, não tem motivo para essa pequena parte de proteção de Deus que está no preâmbulo ter força normativa. Nada que está escrito no preâmbulo tem força normativa. Letra B. A invocação de Deus no preâmbulo da Constituição de 1988 é norma de reprodução obrigatória nas constituições estaduais. Não, pessoal. Sabe por que ela não é norma de reprodução obrigatória? Justamente porque o preâmbulo ele não tem uma vinculação normativa. Então, se ele não tem uma vinculação normativa, se ele é uma mera introdução, ele não é de reprodução obrigatória nas constituições estaduais. Letra C. Segundo o Supremo Tribunal Federal, a invocação de Deus presente no preâmbulo reflete um sentimento religioso e por isso o Brasil não pode ser classificado como Estado laico. Falso. O Brasil é um Estado laico e a invocação de Deus no preâmbulo, ela simplesmente é meramente por uma tradição cultural, por uma tradição histórica de um povo que foi, em sua maioria, e é, em sua maioria, cristão.
O preâmbulo tem status de direito fundamental. Pessoal, o preâmbulo ele não tem vinculação normativa, ele não estabelece direito, ele não estabelece dever ou normas jurídicas que vinculam por si só. Ele apenas enuncia o que vai ser, de fato, direito que vai ser descrito na Constituição, nos próximos artigos da Constituição. Ele é apenas uma introdução. Letra E, o preâmbulo não é norma central da Constituição. Verdadeiro. E por isso não é de reprodução obrigatória nas constituições estaduais. Justamente, foi o que eu acabei de mencionar. O preâmbulo ele não possui força normativa direta, ele não possui vinculação normativa, o que significa que ele não estabelece direito, dever ou uma norma jurídica que vincula-se por si só. E isso significa que por isso ele não é de reprodução obrigatória nas constituições estaduais, porque ele é uma mera introdução. A alternativa correta, portanto, é a letra E. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula.